como a gente está falando de uma inteligência artificial, se a gente costuma a conversar, a gente fala aqui no Brasil, né, que vira conversa de compadre, né? Estamos ali alinhados, eu já sei conversar com a inteligência a ponto de viver já o meu mundo com ela. E talvez eu não teria o next step, né? Eu não consigo subir a barra, o sarrafo que a gente fala. Como é que a inteligência entende que ela precisa me puxar para aquelas conversas ficarem mais profundas, né? Porque eu entendo que como tem uma ação e uma reação da conversa, em algum momento ela vai entender que eu estagnei. Ela tem essa facilidade de me puxar sempre para o próximo nível da conversa, do entendimento, da profundidade da sala? Eu gostaria de dizer que tudo isso funciona lindo, mas não é ainda a realidade, sabe? Sim, mas é o que o algoritmo está nesse exato momento, alguém trabalhando. Sim, é uma coisa de esse tipo de adaptive learning, sabe? Que a gente tem este conceito implementado, mas dá sempre para aperfeiçoar muito mais. Sim, é um algoritmo que regula o tempo todo, né? Sim, mas também, você sabe, mais um ponto sobre a propriedade da inovação, sabe? Eu não necessariamente acredito que isso é tão necessário. Igual o algoritmo do Netflix te recomendando um novo filme, sabe? Isso realmente você precisa, sabe? Talvez, eu acho que o IA faz muito bem é feedback. Feedback para sua fala, feedback para sua produção, sabe? Porque você não recebe isso normalmente. Um professor não tem tempo de dar feedback sempre, mas o robô tem tempo. Isso agrega muito valor. 24/7, né? Mas automatizar sua jornada via o conteúdo pelo algoritmo pode ser legal. Mas também é mais legal você siga uma pessoa que você tem interesse, sabe? Talvez um assunto que você tem interesse, sabe? Talvez essas coisas são... acho que é um caso onde... Porque tem muitas tentativas de fazer isso que você falou, tipo esse adaptive learning, sabe? Foi uma grande onda na educação alguns anos atrás e deu pau, mais ou menos. Porque é difícil e não tem tanto benefícios para as coisas. Então, hoje eu olho muito, tipo, quais partes da aprendizagem digital, dizemos, do EAD moderno, do EAD do futuro. Sim, sim. Qual é o futuro da educação? E onde o IA vai ter o maior impacto? Eu acho que tem vários aspectos, tipo, criação do conteúdo automatizado com GPT, tem feedback automatizado, que é muito importante para inglês, mas também para outras coisas. Navegação do conteúdo, talvez também, mas talvez pouco menos, porque aqui talvez tem um pouco mais autonomia do humano a escolher o que ele quer fazer. Agora, se eu quiser aprender matemática no Chat Class, dá? Daria sim, mas a gente não implementou, porque por causa do foco. Entendi. Mas a ideia de trazer um canal conversacional para aprendizagem é universal. Tanto que hoje, todas as faculdades brasileiras já têm um grupo do WhatsApp. Tem uma turminha lá, sim, sabe? Sim. Tem um ecossistema informal que está em todo canto do Brasil. Que são os grupos do WhatsApp das escolas, das faculdades, dos grupos da empresa, sabe? Então, o ferramenta já está muito, muito estabelecido e matemática também poderia se beneficiar dessa abordagem. Sim. Eu te perguntei disso porque uma vez que você me traz aí que muito mais do que adaptação da jornada é a disciplina, né? Sim. A repetição e a memorização. Que a matemática tem muito isso. Se você, né? Aqui no Brasil a gente era obrigado, não sei se ainda tá assim, mas era obrigado a decorar a tabuada. Que é parte crucial para várias outras matérias que você vai ter, né? Então, antigamente, o lápis que você comprava da escola vinha com a tabuada, né, escrito nele. Porque é um saco decorar, né? Até o 7x7 vai bem. Dali pra frente, né, tinha que ser um pouco mais de repetição de disciplina. Isso aconteceu com outras coisas também, né? Eu tive professores que faziam a gente conjugar todos os tipos de verbo. Você que aprendeu em português, a gente tem esse lance do verbo bem maleável, né? Que acho que torna o nosso idioma um pouco mais complexo. E aí, quando você colocou pra mim que é esse lance, né? Porque eu posso mandar 1 milhão de áudios pro robô até falar Nice Meet You certinho, né? Nem sei se eu falei com a pronúncia legal, mas ele vai fazer isso. Só que aí, quando você escolheu o Brasil pra mexer com isso, você escolheu praticamente um país do tamanho de um continente. Exato. A gente tem sotaque, né? Se você pegar lá no sul, você vai conversar com um gaúcho completamente diferente. Você tá conversando comigo aqui, paulista, né? E
quando você for pro norte, você tem um outro ritmo e um outro sotaque de voz, né? No Nordeste eles falam muito rápido também. Como é que a inteligência consegue isso? Você tá tendo problema com o sotaque no speech to text da coisa? Eu lembro que eu tive algumas dificuldades nisso, mas a inteligência artificial tava indo bem. Como é que tá isso pra vocês lá? Bom, esse assunto tipo do sotaques, né, é uma coisa muito importante neste mundo de AI do speech, porque com migração global, tem muitas pessoas com sotaque. Eu falo com sotaque em inglês, em português, em tudo, sabe? E aí os grandes empresas do AI têm esses desafios a treinar os algoritmos a entender sotaques. Então, em inglês, já é difícil entender os nativos de inglês, que tem vários sotaques, dentro dos Estados Unidos. Sim. Mas ainda pior com o sotaque brasileiro de inglês, o alemão. É muito, muito difícil a entender isso bem. A gente, inclusive, fez um trabalho com Google em usar alguns dados de sotaques para ver como melhorar o Google Speech da vida, sabe? E realmente é possível fazer isso com suficientemente dados. Mas, ao final das coisas, é um outro desafio entre muitos desafios, sabe? E uma coisa que dá para resolver também. Não vai ser tão perfeito, mas, de novo, pensando uma solução apropriada em vez de perfeita ou whatever, a gente se vira e a gente resolve isso também, com várias formas. Eu entendo que se eu mandar um áudio lá no Chat Class, ele vai avaliar a minha pronúncia baseado talvez numa neutralidade de sotaque. É sim, né? É assim, Talvez eu tenha que falar um pouco mais próximo do que os livros trazem naqueles áudios. Sim. E depois um pouquinho mais, né? Sim, e isso vai se tornando um pouco mais maleável, né? Flexível. Diante de tudo isso que eu te perguntei, né? A gente entende aí que você está com um movimento para ir para o B2C. E a gente está falando de um Brasil que 240 milhões de brasileiros, menos de 5% os últimos estudos diziam que a gente fala inglês. 5% diz que fala fluente. Sim. Né? Mas na verdade é 1%, porque todo mundo mente no currículo, né? Se você entrar lá no LinkedIn, então a mentira é braba, né? Ou também a pessoa acha que é fluente e não é. Então tem 95% de oceano para navegar só com a língua inglesa. Você, como um bom alemão e um cara bem direto na construção, e eu não queria usar a palavra pragmático, né? Mas eu tenho essa visão. Sim. Como é que você, liderando uma startup, sabendo da oportunidade de 95% de um oceano para a língua inglesa, como é que você mantém o foco para dizer assim, eu vou construir o produto e vou seguir esse roadmap, né, com a língua inglesa? Eu já te perguntei da matemática, dá para fazer outras coisas, mas você, cara, nós temos um foco, nós vamos construir por aqui, nós vamos fazer isso. Como é que como um fundador mantém um foco dentro de um oceano tão fértil do inglês, que tem tanta coisa para você fazer, mas o mercado e o Brasil te puxando para tantas outras que você poderia adaptar a sua solução tecnológica para outras? Como é que você lida com isso, né? Sendo founder e sendo alemão também, se isso muda ou não muda muito? Bom, o primeiro ponto é que aprender inglês, sabe? É um processo doloroso. Você precisa investir bastante tempo. Não é uma coisa que acontece rápido, não é um quick win. Não. E isso é algo que hoje estamos muito na mentalidade de curto prazo, sabe? A gente quer algo quick, uma vitória rápida. Sim. E, infelizmente, isso é impossível. E muitos cursos de inglês têm essa promessa de rapidez. Sim, 12 meses, 18. Não, eles são muito eles vendem muito sonho de inglês, sabe? E aí, o primeiro ponto aí nesse mercado é entender qual é a motivação do inglês para essas pessoas e quem realmente quer inglês. Porque, sim, são 95% das pessoas sem inglês, mas eles importam, eles querem. Porque tem também uma questão no Brasil que muitas pessoas acham que o Brasil não é para elas. Sabe? Tem uma questão de inclusão, de autolimitação das pessoas, sabe? Muitas pessoas, talvez, que vêm com ambientes menos privilegiados, talvez acham que inglês não é para elas, sabe? É uma coisa de outro povo, sabe? E aí... Pra que eu vou falar inglês, né? Exatamente. Então, a questão é o quantos desses 95% realmente estão com motivação
com realização que inglês seria um investimento bom para eles. Esse é o primeiro desafio, sabe? Porque, na minha experiência, muitos também estão se excluindo disso. Eu gostaria de abrir a cabeça e a inspiração. Mas aí o primeiro passo é inspiração, sabe? Nesta galera. Segundo é o que eu falei que é difícil aprender inglês. E aí entra o problema de, para nós humanos, mudar o nosso comportamento e adquirir uma coisa, crescer real, nós temos que investir, tipo, que emagrecer, que ficar fitness. Todas essas coisas são coisas do longo prazo que exigem uma disciplina. E aí, por isso, hoje, estou muito olhando para motivação e quase o... Não quero usar a palavra coaching, que todo mundo está aqui no Brasil está ridiculando, mas nos Estados Unidos, executive coaching é uma coisa mais robusta, dizemos. Mas eu acho que coaching e encorajamento e motivação a atingir a sua meta é um aspecto muito importante nesta jornada de aprender inglês, sabe? Porque o maior desafio é que você vai desistir. Sim. Você pode aprender qualquer metodologias diferentes, livros, cursos online, YouTube, Netflix, que seja, mas você vai abandonar o projeto logo. Isso é o problema principal. Sim. Então, mas aí, e tudo isso dito, eu acho que e aí, além disso, depois, nesse grande mercado que você falou, quais são os segmentos interessantes que eu estou vendo? Então, temos o mais importante é o ensino básico, que eu já falei nas escolas. Por quê? Porque o cérebro das crianças jovens ainda dá para adotar um inglês perfeito. Eles podem falar. Meu irmão fala inglês igual nativo, porque ele foi para os Estados Unidos numa idade mais nova do que a minha. Eu já entrei com sotaque e limitações, sabe? Então, mas o ensino básico é tão complicado que é um projeto deveria ser um movimento nacional do governo, dos ONGs, das fundações, dos tecnólogos, todo mundo juntos resolver esse problema. Eu, com pequenas startups, não posso resolver esse problema sozinho, sabe? Isso eu aprendi também, é difícil. Sim. Então, aí eu olhei para os mercados de tecnologia. Quem trabalha com tecnologia, quem quer aprender programação, quem quer ser marketeiro digital, todos eles, quem quer ser pessoa de conteúdo. A maioria dessas pessoas precisa de inglês, por as conexões internacionais, as ferramentas, tudo isso. Aí entramos no mercado acho que mais quente, sabe? Porque se você tiver inglês bom e sabe programar, você pode trabalhar remotamente nos Estados Unidos e morar no meio de Minas Gerais e ganhar um salário americano. Sim. Eu conheço pessoas assim, mas são poucos. E a grande limitação do brasileiro é o inglês. É praticamente um portal, né? Quando você começa a aprender inglês, você entra num portal e um mundo novo se abre, né? Uma produção Voz e Conteúdo.